Amigos, os políticos não cumprem as promessas? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo falarei sobre um levantamento recente publicado pelo G1, o site de notícias da Globo, em que eles falaram basicamente o seguinte: prefeitos pelo país cumpriram no primeiro ano de mandato, 2017, portanto, apenas 18% das promessas que fizeram durante a campanha. Então, no primeiro ano de mandato, 2017, esses prefeitos cumpriram somente 18% das promessas que fizeram. Esse percentual é alto? É baixo? O que significa um percentual de cumprimento de 18% das promessas em um ano de mandato? É muito ou é pouco? Bom, é óbvio que esse vídeo não é para tentar defender políticos ou defender o político A e criticar o político B, não é esse o meu objetivo. Eu tenho apenas o objetivo de ajudá-los a interpretar essa notícia e demonstrar como algumas questões não estão claras nessa notícia e que o título, aparentemente sugerindo que é um percentual de cumprimento muito baixo, pode não refletir a verdade, pode não refletir aquilo que sabemos sobre a política, aquilo que sabemos sobre como funciona a prática da política, que se é correta ou não, se é ética ou não, esse é outro ponto. Mas alguns outros fatores devem ser analisados quando interpretamos o título e essa notícia publicada no site do G1. Para começar, será que cumprir 18% das promessas em um ano de mandato, considerando que o mandato tem 4 anos, é muito ou é pouco? Aqui temos que pensar no seguinte: em primeiro lugar, 18% é quase 20%. Se é quase 20%, é quase 1/5 das promessas. Então, 18% é quase 1/5 das promessas realizadas. Quanto ao tempo, é um outro fator que devemos analisar. O mandato de prefeito é de 4 anos. Se o mandato é de 4 anos e até agora o tempo decorrido foi de 1 ano, significa que o tempo que eles tiveram para cumprir essas promessas é de 1/4 do mandato. Então eles cumpriram 1/5, quase 1/5 das promessas em 1/4 do mandato. Isso significa uma diferença muito pequena. Se eles tivessem cumprido 1/4 das promessas em 1/4 do tempo do mandato, teríamos ali algo proporcional, algo que não haveria o que se questionar. Cumprindo um pouco menos de 1/5 das promessas em 1/4 do tempo do mandato, você pode começar a questionar. Mas há alguns fatores, além desse fator, dessa análise entre cumprimento e prazo, que devem ser analisados também. Para começar, a entrada no governo. O primeiro ano é aquele ano em que eles estão montando o governo, escolhendo secretários, vendo qual é a situação atual do município. Alguns talvez já estivessem em reeleição, então já conhecessem o funcionamento do município, ou foram secretários anteriormente, ou foram vice-prefeitos, ou tiveram qualquer participação no município antes de serem eleitos prefeitos. Alguns não, alguns apenas entraram agora no governo e estão começando a entender qual é o funcionamento do município. Nesse ponto, o primeiro ano pode ser mais difícil de cumprir as promessas. Mas tem um outro fator também, que aí já é aquele fator um pouco mais questionável, um fator que de fato é algo que, como população, devemos questionar essa preocupação equivocada. Consiste no seguinte fator: como sabemos, o normal é que os políticos cumpram as suas promessas no último ano de mandato ou nos 2 últimos anos de mandato. E o fundamento dessa ideia que eles têm é o seguinte: cumprindo as promessas no último ano ou no penúltimo ano de mandato, isso fará com que eles tenham mais chance de reeleição ou que coloquem um outro político se candidatando a prefeito no ano de reeleição, no ano da eleição, porque o povo terá lembranças recentes dessas promessas cumpridas. Então,
Se determinado político prometeu, por exemplo, um posto de saúde para determinado bairro, para determinada comunidade do seu município, ele deixa para os últimos meses do mandato, não os últimos meses de fato, mas para o último ano ou penúltimo ano, para um período um pouco mais próximo da eleição, para que isso faça com que as lembranças recentes estejam favoráveis à sua eleição ou à sua reeleição, nesse caso. Então, deixando para cumprir algumas promessas, principalmente aquelas que não tenham novos gastos financeiros e que não estejam proibidas pela lei eleitoral no último ano de mandato, eles, cumprindo neste ano final de mandato essas promessas, terão aquela lembrança recente do povo. O povo lembrará na hora de votar que neste ano aconteceu tal coisa, neste ano foi feito tal programa, neste ano começou tal coisa. E isso fará com que o povo vote novamente naquele mesmo grupo que está eleito e governando aquele município. Portanto, é algo que é da política isso daí. Os políticos não vão cumprir, como regra, não é normal que eles cumpram no primeiro ano de mandato 100% das promessas que fizeram. Deixam para os últimos semestres do mandato para que isso fique fresco, isso fique recente na memória do eleitor. É lógico que respeitando a lei eleitoral, que tem as limitações quanto ao que pode ser feito no último ano de governo, caso pretenda a reeleição, enfim, além das normas relativas ao direito financeiro. De qualquer forma, quanto àqueles projetos, aquelas promessas que não tenham gasto, que não comprometam a lei eleitoral, a lei relativa ao direito financeiro, é normal que deixem para cumprir essas promessas no último ano de mandato ou no penúltimo ano de mandato, com o objetivo de buscar a reeleição ou a eleição de um outro candidato do mesmo partido, da mesma coligação. Então, aqui temos uma espécie de balança entre as duas questões relativas aos prefeitos que não cumpriram as promessas até o momento. De um lado, tudo bem, é o primeiro ano, não é um descumprimento das promessas tão alto, de cumprir quase 1/5 das promessas em 1/4 do mandato, não é algo tão preocupante. Além de ser algo difícil de cumprir no primeiro ano de mandato, quando estão conhecendo o município. Por esse lado, estamos de acordo que os políticos não têm tanta culpa quanto a esse percentual. Por outro lado, quanto a cumprir as promessas somente no último ano de eleição, somente no último ano do mandato, aí sim, aí já é algo um pouco mais questionável, que pode partir para a ausência de ética na política, de modo que estão tentando apenas a reeleição ou eleger um outro candidato, mas às custas do povo, às custas da sociedade, que terão que aguardar 2, 3 anos para que uma promessa seja cumprida, apenas para que esse político tenha mais chance nas eleições. Então, nesse ponto, já é criticável esse descumprimento que vai perdurando até o último ano do mandato. De qualquer forma, eu sempre digo que é errado criminalizar a política, como é errado criminalizar a advocacia, e eu sou advogado, a advocacia criminal, que acontece bastante, mas em relação à política também é errado criminalizar. Há políticos bons e há políticos fracos, há políticos desonestos, corruptos, com certeza. Mas por pior que sejam alguns políticos, a política é necessária. Não é possível imaginar o Brasil sem política no momento atual. Afinal, é um governo em que todos poderiam ou deveriam se reunir para fazer as votações, seria impossível. Seria impossível imaginar atualmente, em uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre, uma espécie de ágora, onde todos se reuniriam para fazer uma votação sobre cada assunto, sempre que tivesse que decidir sobre uma rua, sobre um semáforo, sobre alguma questão da saúde, sobre o hospital, sobre o posto de saúde.
sempre tivessem que se reunir todos em um local e fazer uma votação. Isso seria impossível, até mesmo no âmbito municipal, quem dirá no âmbito federal e estadual. E pensar em votações online no momento, eu acredito que também não estamos neste nível de maturidade para termos votações online, onde todos votariam e decidiriam de forma coletiva sobre o andamento do município, sobre o andamento das questões políticas. Não consigo imaginar no momento, até por questões de segurança cibernética também, eu não consigo imaginar uma cyberdemocracia, como dizia Pierre Levy, ao falar sobre cyberdemocracia e essa nova vertente que poderíamos ter no futuro. Eu não consigo pensar nesse sistema no Brasil, principalmente diante do perigo cibernético que há. Não há segurança para uma votação online deste viés. Além disso, se pensarmos na ausência de políticos, em criminalizar a política e acabar com os políticos e todos decidiríamos juntos, bom, sempre haveria o risco de que a maioria sempre estaria se tutelando e destruindo a minoria. Nesse caso, teríamos um governo exclusivamente de favorecimento da maioria em detrimento das minorias. Aí podemos pensar em alguns exemplos. Um bairro com muitos moradores, por exemplo, iria impor a sua vontade, por meio dos eleitores deste bairro, para ter mais escolas, mais hospitais, mais segurança, enfim, mais tudo, porque aquela população daquele local específico do município, por ser maior, conseguiria ganhar as votações em detrimento dos outros bairros que são menores. E teríamos, portanto, uma tutela exclusiva da maioria, o que não é o objetivo de uma sociedade fraterna. Então, basicamente, acredito que essa pesquisa do G1, que é muito importante, é um levantamento sério, apesar de refletir um cumprimento de um percentual baixo, apenas 18% das promessas, não é tão preocupante quanto parece, quanto estava ali no site de forma alarmante, parecendo que ninguém cumpriu nada e ninguém fez nada no primeiro ano de mandato. Como eu expliquei, quanto ao critério temporal, é algo proporcional, quase proporcional. Quanto ao critério do primeiro ano e da dificuldade do primeiro ano, também. E quanto ao critério de deixar tudo para o último ano buscando a reeleição, bom, isso é muito questionável, mas é algo que acontece na prática e não podemos ignorar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o objetivo de lançar um vídeo novo por dia neste canal, e são vídeos sobre política, filosofia, falaremos um pouco de empreendedorismo, negócios, direito penal, advocacia criminal, processo penal, execução penal e vários outros temas. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo.